pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer uma análise sobre essa configuração aqui, o regulador de tensão em série. Dá uma olhada aí na carinha dele. A gente tem a utilização de um transistor tipo TBJ, NPN, um diodo Zener para fazer a tensão de referência, uma carga típica e uma resistência que a gente chama de resistência de base. Essa configuração ela gosta de aparecer na banca SES Gran Rio. Também já vi na CESP algumas vezes. Então vale a pena na hora de ir para a prova ir dominando essa configuração. Não é tão simples. Uma série de parâmetros para a gente poder entender e dominar como é que ela funciona. Vamos começar com um exemplo básico. Primeiro tópico. Vamos supor aí um Zener com a tensão de Zener de 5.7 volts, uma tensão de entrada VI de 12 volts. Qual é a tensão na saída dessa configuração? Você sabe calcular? Interessante observar que VI, a tensão de entrada, ela é chamada também de tensão não regulada, ou seja, ela flutua, a gente não tem controle sobre ela. Porém, a tensão de saída ela é regulada, a gente tem controle sobre ela e esse é o objetivo. Controlar a tensão de saída independente das flutuações aí de entrada. E é para isso que serve esse circuito aí, beleza? Então, exemplo 1, 12 volts de entrada, um Zener, tensão nominal de 5.7 volts. Quanto é a saída? Eu estou supondo que vocês sabem a teoria básica sobre diodo Zener e transistores. Se não sabe, tem que dar uma pausa nesse vídeo e procurar pesquisar aí, beleza? Não vai ser tópico desse vídeo explicar os fundamentos do TBJ nem do Zener. A gente vai se importar apenas com o regulador de tensão sério. Vou supor que o assunto de Zener e de transistores já está na agulha. Vamos para o exemplo. Se eu aplicar Kirchhoff na malha 2 aqui, ó, na minha malha 2, eu vou ter o seguinte: tensão no Zener menos a tensão base emissor vai ser a minha tensão de saída. Portanto, a minha tensão de saída vai ser tensão de Zener 5.7 menos tensão base emissor, que é aproximadamente 0.7 aí conhecido, vai ser 5 volts na saída. Beleza? Tranquilo, né? Tensão de saída Kirchhoff na malha 2. Vamos para o nosso segundo exemplo. Ponto 2. Perceba que a tensão de saída será sempre constante. Veja, VO é tensão do Zener menos VBE. Para quem conhece o Zener, caso ele esteja dentro das condições operacionais que a gente está supondo que ele está, a gente está supondo por enquanto que o Zener está bem projetado, está no envelope, essa tensão aqui ela é constante. A tensão base emissor também é constante, aproximadamente 0.7. Beleza? Então perceba que nesse regulador de tensão em série, a tensão de saída ela também é constante, com base na lei de Kirchhoff para a malha 2. Beleza? Terceiro tópico. Vamos para um exemplo aqui. Eu tenho aí uma configuração, regulador de tensão em série, que é o objeto do nosso estudo. Eu quero saber quem é a tensão de saída e quem é a corrente de Zener.
Beleza? Então, tensão de saída, facinho, né? Já aprendeu. Vou aplicar Kirchhoff aqui na malha 2. Ó, tensão de saída, tensão do Zener menos tensão VBE. A tensão do Zener nominal está dado, que é 12 volts. Menos VBE, que é aproximadamente 0,7. Implica que a tensão de saída é 11,3 volts constante, tá bom? 11,3. Tensão de saída do regulador em série. Nas condições normais de operação é constante. Facinho, né não? Beleza. Agora vamos tentar encontrar a corrente de Zener aí desse transistor. A corrente que flui aqui, ó, no Zener. I de Zener. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu tenho, ó, minha resistência RB fluindo através da resistência RB. Eu tenho a corrente IRB. IRB se divide em dois, ó. Corrente de base que vai para um transistor e corrente de Zener. Então, para eu poder achar a corrente de Zener, vamos começar encontrando a corrente de base. Presta atenção aí, tá? Se eu tenho tensão de saída e eu tenho uma carga, eu tenho uma corrente de carga aqui, ó, chamada IL. Então, vou fazer o seguinte, ó, presta atenção. Corrente de carga vai ser igual. Perceba que essa corrente de carga, ela também é a corrente de emissor. É a mesma corrente. É a minha corrente de emissor. Quem é a corrente de emissor? Beta mais 1 vezes a corrente de base. Beleza? E essa minha corrente aí de carga, ela vai ser o seguinte. Daqui eu tiro que minha corrente de base vai ser igual a corrente de carga sobre beta mais 1 IB. Presta atenção, essa fórmula aqui ela é muito importante. No regulador de tensão em série, a corrente de base depende apenas da corrente de carga. Beleza? Então, ó, quem é a nossa corrente de base? Eu vou aproximar beta mais 1 por beta, tá bom? Então, minha corrente de base vai ser aproximadamente minha corrente de carga, que ela é expressa em termos de tensão de saída sobre resistência de saída sobre beta e B. Eu aproximei beta mais 1 pelo beta, beleza? Então, ó, tensão de saída por resistência de saída, que está dado aí, é 1 kΩ. Eu vou ter minha corrente de carga. Corrente de carga dividido por beta e B. Beta e B não, perdão. Corrente de carga dividido por beta mais 1. Exatamente. Ainda bem que vocês me avisaram aqui. Beleza? Corrente de carga dividido por beta mais 1, que eu vou aproximar por beta, vai ser a minha corrente de base. Se vocês fizerem essa conta, minha corrente de base é aproximadamente 226 microampere. Para essa condição aí, é uma corrente quase que insignificante, beleza? Então, já achei minha corrente de base. A corrente do Zener, ela vai sair por consequência, ó. Tensão de entrada menos tensão do Zener, que é a tensão aqui, ó, nesse ponto, dividido pela resistência de base. Ó, eu estou pegando as tensões nos terminais da resistência de base, dividido pela resistência de base. Eu vou ter o meu IRB, que é a corrente que flui no resistor de base aí dessa configuração. Mas o meu IRB é a minha corrente de base mais a minha corrente de Zener. Portanto, eu tenho que corrente de Zener vai ser igual a tensão de entrada
menos tensão do Zener, resistência de base, menos corrente na base. A gente pode até desprezar essa corrente aí, porque ela foi muito significante, aproximar ela a zero, a gente vai encontrar uma corrente de Zener de aproximadamente 36,3 mA. Beleza? Beleza, beleza. Vamos para o próximo tópico aqui. Análise da dinâmica para VI variando dentro do envelope. Que danado é isso? A nossa tensão de entrada, como a gente já viu, ela varia. Se ela aumentar demais, o que é que vai acontecer? Se a tensão de entrada aumenta muito, consequentemente, a gente vai ter a corrente fluindo no Zener muito alta. Isso pode danificar o Zener, que é o que a gente vai ver mais à frente. Por outro lado, se a tensão de entrada diminui muito, a gente pode ter a corrente que flui no Zener muito pequena. Isso também traz problemas aí no funcionamento do Zener. Então, o que é o envelope? Eu estou supondo, eu vou variar o VI dentro de uma faixa que não cause distúrbios aí ao meu regulador. Meu regulador ainda vai continuar funcionando normalmente, beleza? Vamos fazer uma análise das grandezas que envolvem aí, que se relacionam nesse regulador de tensão em função da tensão de entrada. Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, que VI menos tensão coletor emissor, que é a minha tensão VCE, tá aqui, ó. Tensão VCE, VI menos VCE igual a V0. Beleza? Portanto, eu posso escrever que V0 é VI menos VCE. Preste atenção aqui nessa tensão VCE. Podemos provar que VCE é VBE mais VCB. Parece complicado, mas o que eu estou querendo dizer é apenas isso daqui, ó. Preste atenção aqui no meu circuito. Essa tensão aí, VCE, nada mais é do que essa tensão aqui, VBE, que a gente conhece, 0,7, e essa tensão aqui, ó, VCB. VCB mais VBE, VCE. Então, eu vou reescrever o meu VCE aqui, ó. De forma que o meu VO vai ser o meu VI menos o VBE mais o VCB. Por que eu estou escrevendo assim? Porque o meu VCB, que é a minha tensão coletor base, ela também é a tensão sobre o resistor de base. Beleza? E a gente vai entender qual a importância disso aí. Então, ó, já tenho a expressão da minha tensão de saída em função da tensão de entrada aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor um incremento de ΔVI sobre VI. Supor que agora eu não tenho mais VI, eu tenho VI mais ΔVI. Então, ó, o que é que acontece? Se eu não tenho mais VI, eu tenho agora um VO, que eu vou chamar de VO', que eu também não tenho mais VO. Se o meu VI mudou, vamos saber qual é o meu novo VO, minha nova tensão de saída. Então, eu vou escrever assim, ó. VO' vai ser, eu estou pegando com base essa equação daqui que a gente acabou de desenvolver, beleza? Eu vou escrever VO em termos de VI aqui, mais ΔVI. Então, eu tenho VO' vai ser igual a tensão de entrada mais um incremento, menos meu VBE, que é constante, mais
o meu VCB mais um ΔVI. Por que o ΔVI apareceu aqui de novo? ΔVI apareceu aqui de novo porque a tensão do Zener ela é constante. Ou seja, como a minha tensão Vz é constante, qualquer incremento em Vi fica sobre o resistor, porque a tensão de Zener não pode mudar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho tensão de entrada Vi, eu tenho um resistor de base e eu tenho Zener. Esse é um princípio do Zener, beleza? Por isso que eu estou supondo que vocês já sabem Zener. Vamos supor que eu tenho um Zener de 10 volts. Minha tensão de entrada é 20 volts. Se eu tenho 20 volts na entrada e 10 volts no Zener, se o meu Zener ele é 10 volts nominal, logo no resistor de base eu também tenho 10 volts. Vamos supor o outro caso agora em que VI é não mais 20 volts. Vamos supor 22 volts. Ora, minha tensão nominal do Zener continua a mesma. Para onde vão os outros 2 volts de incremento? Ficam sobre o resistor de base. 2 volts. Beleza? Então, ó, vamos recapitular a equação aqui. Se eu tenho um incremento sobre VI, consequentemente, meu VCB, que é a tensão sobre também o resistor de base, ela vai receber esse mesmo incremento. Se não entendeu, para o vídeo aí e analisa, beleza? De maneira que, ó, portanto, VO' vai ser igual, ó, VI mais ΔVI menos VBE menos VCB menos ΔVI. O incremento se anula, de modo que minha nova tensão de saída vai ser VI menos VBE menos VCB. Se você parar para observar, a tensão de saída ela ficou invariável. Por quê? Porque o incremento ele se anulou. Meu VO' é exatamente igual ao meu VO, calculado anteriormente. Exatamente igual ao meu VO aqui, ó. Beleza? Então, ó, a gente pode escrever o seguinte: o incremento de VI não altera VO, pois quando o VI incrementa, quando o VI é incrementado, em ΔVI, VCB também será incrementado. Em ΔVI, porque quando o VI é incrementado, a tensão do Zener continua constante, de modo que o incremento de VI aparece aqui na tensão de RB. Então, quando VI incrementa ΔVI, a tensão sobre RB incrementa também ΔVI, ou seja, a tensão VCB também sofre esse incremento. Como a tensão de VO, como a expressão de VO, eu tenho meu VI subtraindo com o meu VCB, esse incremento ele vai se anular, beleza? Então, VCB também é incrementado, de modo que VO' igual a VI mais ΔVI menos VBE, que é a minha constante, menos VCB mais ΔVI, eu vou anular aqui, ó, os incrementos.
de maneira que esse sistema aí ele se torna insensível às variações da tensão de entrada, desde que essa tensão de entrada esteja no envelope, né? Se essa tensão de entrada aí sair do envelope, duas coisas podem acontecer. A primeira é a queima do diodo, porque a corrente que vai fluir nele vai ser maior do que aquela indicada no datasheet dele, nos dados de datasheet, vai queimar. Outro caso é ele se abrir, funcionar como uma chave aberta, porque a corrente que está fluindo sobre ele vai ser tão mínima que ele vai deixar de conduzir, porque o Zener, para conduzir reversamente, ele requer uma corrente mínima aí, beleza? Vou supor novamente que vocês já dominam os princípios aí do Zener. Então, ó, vamos para o tópico 5. Para que essa análise toda? Veja a questão da prova eletronuclear de 2010 de engenharia eletrônica, problema 39. Ele pede para você analisar a assertiva. Veja só, a tensão sobre o Zener sendo constante, ou seja, a tensão sobre meu diodo Zener sendo constante, o aumento da tensão VI, tensão de entrada, se eu aumentar a tensão de entrada acima de seu valor nominal, obriga a tensão coletor base, VCB, a aumentar também. Sendo que, como VBE é constante e VCE é igual a VBE mais VCB, ora, eu falei acima que a gente podia provar essa relação aqui. Então, VCE aumentará de forma a manter VO constante pela relação apresentada. E aí, essa assertiva é verdadeira ou é falsa? A tensão sobre o Zener sendo constante, o aumento da tensão VI de entrada em relação ao seu valor nominal obriga a tensão coletor base a aumentar. Vamos parar aqui, ó. Se eu aumento o VI, a tensão coletor base aumenta? Aumenta, por quê? Como meu V-Zener é constante, o incremento de VI vai acabar, ó, incrementando aqui a tensão VRB. VRB vai incrementar, porque se aqui aumenta em alguns volts e aqui é constante, e o Zener, se a tensão de entrada aumenta em alguns volts e a tensão do Zener ele é constante, então essa tensão que aumentou vai ter que ser compensada aqui, vai aparecer aqui no resistor de base. Então, até aqui está correta a questão, a assertiva. Daí ele continua. Como VBE é constante e VCE é dado por essa expressão, então VCE aumentará. Ora, VCE aumentará. Vamos ver se VCE aumenta. VCE é VBE mais VBC. VCE, VBE mais VCB, né, no caso. Meu VI aumentou, em consequência, meu VCB aumentou. Se meu VCB aumentou, o VCE também aumenta. Beleza? Então, ó, aqui também está correto. Até aqui também está ok. VCE aumenta de forma a manter VO constante pela relação VI igual a VCE mais VO. Ele está escrevendo assim, ó, VI menos VCE. Se eu aplicar Kirchhoff aqui, ó, de VI até VO, eu vou obter VI menos VCE igual a VO, que é essa equação aqui. Beleza? Então, VCE aumenta de modo a manter VO constante. Foi o que a gente acabou de ver no tópico 4 aqui, ó. Essa explicação todinha. Então, essa assertiva, ela tá verdadeira. Beleza? Assertiva aí, complicada, mas verdadeira. Aumenta a tensão em VI, a tensão no Zener continua constante. Esse incremento aparece aqui no resistor.
Mas a tensão desse resistor é também a tensão coletor base, certo? É a tensão coletor base. Eu tenho essa expressão aqui, VCE é igual a VBE, que é constante, mais tensão coletor base. Se a tensão coletor base aumenta, a tensão VCE aumenta. E eu tenho essa expressão aqui, ó, que VI é VCE mais VO. Então, ó, meu VI aumentou, mas o meu VCE aumentou na mesma proporção, no mesmo incremento. De maneira que o VO ele fica constante. Aqui, ó, meu VO é constante. Meu VCI aumenta em X volts, meu VCE aumenta também em X volts. VO constante. Tópico 6. Análise da corrente de base versus a corrente I, na verdade aqui, ó, corrente L, beleza? Não é a corrente Z não, corrente de base vezes a corrente de carga. Ó, se a resistência de carga não variar, a corrente de base IB também não mudará. Estou dizendo que se essa resistência aqui permanecer constante, a minha corrente de base ela também vai permanecer constante. Ó, presta atenção aqui. Minha corrente de carga, tensão de saída sobre RL. Mas eu estou dizendo que meu VO ele é sempre constante. A gente já viu isso. Portanto, se a corrente de carga ficou constante, meu IL, por consequência, que é ó, VO, que é constante, dividido pela corrente de carga, que eu estou supondo que não mudou, também continua constante. Se a carga não variar, a corrente de base também não mudará. Presta atenção nessa corrente aqui, ó. Se nenhuma condição alterar essa corrente de base aqui também fica inalterada. Enquanto a corrente de carga estiver constante, a corrente de base vai estar constante também nesse nosso regulador em série. Veja, note que a minha tensão de carga é minha corrente de emissor. E a corrente de emissor é beta mais 1 IB. Portanto, corrente de base é IL dividido por beta mais 1. Se o meu IL não mudar, a minha corrente de base também não muda. Beleza? Isto significa que para VI contido no envelope, se VI variar enquanto RL for constante, IB não varia. Presta atenção nisso aqui, rapaz. Eu vou escrever aqui de vermelho. Se RL constante e VI aumentar, IB permanece constante. Eu estou aumentando meu VI, mas a carga, ó, eu não mexi na carga. Meu IB fica constante. Para onde vai a corrente resultante desse aumento aqui? O incremento de corrente resultante desse aumento vai para onde? Vai para o diodo Zener. Então eu tenho a corrente de Zener, ele aumenta. Para uma carga fixa,
o incremento de VI necessariamente vai ser sentido unicamente pelo Zener. Se eu não mudar a carga e aumentar a tensão de entrada, o incremento de corrente vai todinho para o Zener, beleza? O incremento nessa corrente aqui que vai aparecer na corrente IRB não sobe mais para a base, porque a corrente de base ela é definida unicamente pela corrente de carga. Aí por que a gente está falando isso? Vamos analisar a seguinte assertiva aqui, ó. Banca SES Gran Rio, Eletronuclear, 2010, Engenharia Eletrônica, problema 39. Vamos lá. Quando a tensão de entrada VI aumenta acima do seu valor nominal, a corrente IZ de Zener no diodo Zener se mantém constante. Será? Aumentando apenas a corrente de base no transistor. Falso. Uma vez que a carga não mudou, a corrente de carga também não mudou e a corrente de base é função apenas da corrente de carga, permanece constante. Logo, é exatamente o oposto do que foi dito. O incremento de VI resulta majoritariamente, unicamente, exclusivamente no incremento da tensão de Zener. Isso vai totalmente contra o nosso senso comum, Essa situação aí, é por isso que essa configuração ela é muito genial. Ela esconde alguns segredos aí da eletrônica, E ela confunde o nosso senso comum, porque a gente vai pensar, ora, se eu estou aumentando aqui, botando mais corrente de entrada, mais tensão de entrada, logo a corrente aqui vai ser maior, o IRB vai ser maior. Se meu IRB vai ser maior, eu vou mandar mais corrente de base. Então, é até sensato dizer que o transistor vai receber mais corrente de base, mas isso aí vai contra as regras do senso comum, porque a corrente de base ela é função apenas da corrente de carga. Beleza? Beleza. Tópico 7. Regulador de tensão em série. Transistor TBJ e diodo Zener. Tópico 7. Vamos para aspectos de projeto. Aspectos de projeto. Eu vou pegar o caso em que a carga é infinita, ou seja, o regulador está isento de carga. Beleza? Fiz um cortezinho aqui, ó. Removi minha carga do regulador. Corrente de carga é igual a zero. Então vamos lá. Corrente de carga igual a zero. O que é que vai acontecer com o meu IB? A gente viu que corrente de base do transistor é equivalente a corrente de carga sobre beta mais 1. Se a minha corrente de carga é zero, corrente de base também é zero. Ou seja, eu tenho uma corrente de base nula, aqui eu tenho minha corrente de Zener e aqui eu tenho a corrente IRB. A gente pode escrever da seguinte maneira, ó. Corrente que flui sobre o resistor de base, corrente de base mais corrente de Zener. Corrente de base é nula, logo corrente IRB é igual a corrente de Zener. O que é que isso significa? Isso significa que toda corrente que flui, outra coisa, perceba que se a corrente de base do transistor está zerado, o transistor está em corte. Então não passa corrente pelo ramo superior do circuito.
toda a corrente que flui da fonte vai passar por RB e vai passar pelo diodo Zener. Beleza? Então, ó, presta atenção aqui, ó. Este é o caso de maior estresse para o Zener. Este é o caso de maior estresse para o Zener. Eu tenho Q1 em corte, Q1 está cortado, corrente de base é nula e toda corrente proveniente da tensão de entrada fluirá através do Zener. Porque esse caso é interessante. Caso corrente de Zener ultrapasse, ou seja maior de uma corrente que a gente conhece por IZ máximo, que é a corrente máxima do Zener, o dispositivo será danificado. O dispositivo Zener será danificado. Portanto, já que esse é o caso de maior estresse para o Zener, esse também é o caso que a gente vai analisar, ó, a corrente de Zener máxima. Quando a questão falar de corrente máxima de Zener, do regulador de tensão em série, vai ser o caso para a corrente de carga nula. Presta atenção aí, ó. Vai ser o caso do regulador de tensão sem carga. Por quê? Regulador de tensão sem carga, corrente de base zero, transistor cortado e toda a corrente da fonte passa pelo Zener. Esse é o caso de maior estresse. Beleza? Então, ó, utilizaremos esta condição para definir o valor da tensão de entrada máxima. Beleza? Tópico 8. Aspectos de projeto. Dessa vez eu vou considerar a minha carga tendendo a zero. Ou seja, eu vou considerar uma corrente de carga aqui, ó. Considerar uma corrente de carga IL máximo. Na análise anterior, a gente considerou uma corrente de carga nula. Aqui eu vou considerar uma corrente de carga com o regulador a plena carga. Beleza? Então, ó, o que é que a gente tem aqui? Nesse caso, a minha corrente de base vai ser IL, que é IL máximo, dividido por beta mais 1. Ou seja, eu vou ter o IB máximo. Esse é o caso que eu vou ter a máxima corrente de base, fluindo aqui, ó, na base do transistor. Perceba que, à medida em que a corrente na carga tende à corrente máxima, eu vou anotar aqui, ó, perceba que à medida em que a corrente na carga tende a IL máximo, que é a máxima corrente de projeto, a minha corrente na base do transistor vai tender a IB máximo. Beleza? Ou seja, o transistor passa a drenar parte considerável da corrente
que fluiria através do zener. Perceba, eu tenho uma tensão de entrada aqui, que eu não mudei ela por enquanto. Daí fui incrementando a minha carga, de maneira que a corrente da carga foi aumentando. Quando a corrente, meu IRB aqui, ó, ele continua o mesmo. Por quê? Eu não mudei a entrada, não mudei a tensão de entrada. Mas à medida que a corrente de carga foi aumentando, conforme eu fui mexendo na carga, conforme a resistência de carga foi tendendo a zero, o que é que aconteceu? A minha corrente de base foi tendendo a IB máximo. E essa corrente nada mais fez do que drenar a corrente que fluía aqui no zener. Beleza? No entanto, vou continuar aqui a ideia. No entanto, se a corrente do zener cair demais, no entanto não, né? Deste modo, se a corrente de zener cair demais, o dispositivo entrará em corte. O diodo zener vai funcionar como uma chave aberta. E o regulador não funcionará corretamente. Então, ó, presta atenção. Esse é o caso. Este é o caso mais extremo em que a corrente no zener vai tender a IZ mínimo. Beleza? Então, ó, o que é que acontece? A gente vai utilizar esse caso, utilizaremos este caso para encontrar VI mínimo. Beleza? Então, ó, uma síntese aqui rápida. À medida que a minha carga tende a zero, a minha corrente de carga vai tender à corrente de carga máxima, IL máximo. Se a minha corrente de carga tende a IL máximo, o que é que acontece? Meu IB tende ao IB máximo. Eu tenho IB máximo. Como eu não mudei a minha entrada, essa corrente aqui que flui sobre a resistência de base, ela vai passar, o meu transistor vai começar a drenar essa corrente, IRB aqui, ó, vai começar a drenar boa parte dessa corrente, de maneira que a corrente que antes fluía pelo zener, boa parte dela vai deixar de fluir do zener, e a tensão e a corrente de zener vai tender a corrente de zener mínima. Beleza? Então, ó, à medida que a minha carga tende a zero, a minha corrente de zener ela vai diminuindo. Imagine que eu deixo fixa a carga e passo a baixar aqui a tensão, da mesma maneira vai diminuir mais ainda essa corrente de zener. Então, eu vou pegar o caso mais extremo para saber quem é a minha tensão mínima de projeto aqui. E o caso mais extremo é justamente onde eu vou ter minha corrente de carga máxima. Beleza?
Por outro lado, se a minha resistência de carga tende a infinito, a minha corrente de carga tende a zero. Se a minha corrente de carga tende a zero, a corrente de base tende a zero. E eu vou ter o diodo Zener drenando toda a corrente que vem da fonte, transistor cortado. Esse é o caso em que a corrente de Zener tende a I Zener máximo. Esse é o caso em que eu vou começar a aumentar a tensão de entrada para saber até que ponto essa tensão aqui pode ser incrementada de modo a deixar seguro aqui o diodo Zener, de modo que essa corrente de Zener não ultrapasse corrente de Zener máxima. Beleza? Então, questão da SES Gran Rio, Eletronuclear 2010, Engenharia Eletrônica, prova 14. Qual é o circuito? Regulador de tensão a transistor e Zener, regulador em série. Que é esse famoso circuitinho aí e vai estar na nossa prova. Considere os dados do projeto. Daí ele dá a tensão de Zener, dá as condições de corrente mínima e máxima do Zener, dá o valor do transistor da base, o beta do transistor e dá o range da corrente de carga. O que é que ele pede aí? Para que o regulador opere normalmente, a tensão de entrada pode variar entre os limites. Então, como é que a gente vai resolver isso aí? Tenta dar uma pausa no vídeo aí e resolver, beleza? Eu vou pegar o caso sem carga com a minha corrente de carga nula. Beleza? Corrente de carga nula. Cortei aqui minha resistência. Se a minha corrente de carga é nula, minha corrente de base também é nula, de maneira que toda a corrente que flui pelo resistor de base vai passar pelo Zener. Se eu aplicar Kirchhoff aqui nesse ramo, eu vou obter a seguinte expressão: tensão de entrada menos tensão do Zener sobre resistência de base vai ser igual a I de Zener. Eu vou começar a incrementar essa tensão de entrada até ela chegar no VI máximo, que eu quero descobrir quem é. VI máximo menos tensão de Zener sobre resistência de base. Quando essa tensão chegar na tensão máxima, eu vou ter a minha máxima corrente de Zener, o IZ máximo. Portanto, meu VI máximo, máxima tensão de entrada vai ser tensão de Zener máxima vezes resistência de base mais tensão de Zener. Isso aqui é 80 mA, foi dado no problema, vezes 140 ohms, que é a resistência de base, está dada lá no problema também, mais tensão de Zener, que ele deu também no problema, 6,8. Resulta que a tensão máxima de entrada é 18 volts. A questão foi boazinha, né? Se olhar a letra B, a alternativa B, é a única que tem 18 volts como tensão máxima de entrada. Mas vamos calcular a tensão mínima só para garantir o gabarito. Então, caso a plena carga, corrente de carga máxima, que foi dado aqui no problema, 2,25 A.
Essa daqui é a máxima corrente que eu vou ter no meu projeto. A máxima corrente projetada aí para esse circuitinho, beleza? Então, ó, nesse caso, vou religar meu circuito aqui. Minha corrente de carga é IL máximo agora. Nesse caso, eu vou ter meu IB, vai ser também o meu IB máximo. Corrente de carga máxima, dividido por beta mais 1. Não vou dividir por beta mais 1 nem a pau. Corrente de carga máxima dividida pelo beta, aproximadamente. 2,25 A sobre 50. Isso aqui é exatamente 45 mA. Lembra lá do início um exemplo que a gente calculou que a corrente de base era 200 microampere, quase nada, irrelevante. Nesse caso aí de corrente de carga máxima, a gente já tem uma corrente de base no transistor bem expressiva, bastante expressiva, beleza? Então essa corrente ela está aqui constante, controlada pela minha carga, independente se variar VI, essa corrente de base está controlada pela minha carga. Beleza? Então, ó, vamos aplicar aqui Kirchhoff por aqui, por esse ramo. A gente vai ter o seguinte: tensão de entrada menos tensão do Zener. Isso aqui é o diferencial de tensão a qual o resistor de base está submetido, né? Sobre a resistência de base, vai ser igual à minha corrente IRB. Minha corrente IRB é a corrente que vai para a base do transistor mais a corrente de Zener. Portanto, minha tensão de entrada menos... Sendo que, ó, quem é minha corrente de base? 45 mili. Quem é a minha corrente de Zener? Nesse caso, eu vou diminuir a tensão de entrada até um V mínimo. Vou diminuir minha tensão de entrada até chegar em um V mínimo. De maneira que eu vou ter V mínimo, tensão de entrada mínima, menos tensão de Zener sobre resistência de base, vai ser igual minha corrente de base do transistor, que é constante, 45 mA, mais I de Zener mínimo. Ora, se eu estou diminuindo a tensão de entrada e a corrente de base do transistor é constante, vai chegar uma hora que a corrente no Zener vai chegar ao patamar crítico de corrente de Zener mínimo. Foi dado na questão que é 15 mA. Então aqui eu tenho 45 mili, 15 mili. Logo, minha tensão de entrada mínima vai ser igual a 60 mA vezes RB, que é 140 ohms, mais a tensão de Zener. Isso aqui é exatamente 15,2 volts. Beleza?